Oi, gente, boa noite! Estamos mais uma vez, mais aqui. Estamos mais uma vez aqui no quadro Tecendo Seu Voo, na Caixa da Bruxa. Vamos esperar as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou mandando o convitinho. Boa noite, dona Olga! Tudo bem? Oi, gente, tudo zen? Oi, Tatinha! Tudo bom, amor? Tudo bem, e você? Com saudade de você. Boa noite! Boa Lara, noite, sua linda. Oi, dona Olga. boa noite todo mundo. Quem mais? Oi, não sei quem mais que tá aqui. Oi, todo mundo. Kalen. Sim, boa noite, gente. Estamos mais uma quarta-feira deliciosa aqui, falando de coisas maravilhosas que amamos. Com Tatiracne, claro, né? E, opa, tô sem um brinco. Por que vocês não me avisam isso, gente? Ó a correria da vida. Prefiro não comentar. Então, boa noite, Brigitte. Boa noite, gente. Então, hoje vamos dar continuidade à nossa minissérie de lives falando sobre ciência, espiritualidade, esoterismo e tudo isso aí. Quem não assistiu, vai lá no GTV ou no canal do YouTube da Caixa da Bruxa. Hoje nós vamos finalizar a nossa querida e amada minissérie, né? E hoje a gente veio fazer um fechamento, assim, bem legal, falando sobre, e aí, e os deuses, né? Porque se tudo é ciência, né? Né? Usar só um brinco, é verdade. Se tudo é ciência, aonde ficam os deuses, né? Porque nas outras lives a gente falou assim, a gente falou de várias coisas esotéricas, mas a gente também trouxe bastante ciência. Então, a gente consegue entender que, até tinha falado nos stories sobre isso, que uma forma da gente entender essa nossa espiritualidade, as coisas que acontecem, o que a gente acessa, é por meio da explicação científica. Por isso que a ciência é tão importante, né? Para que a gente possa entender os detalhes, para que a gente possa entender como funciona. Né? Então, às vezes as A pessoas podem se técnica, perguntar né? a técnica. E daí, às vezes, as pessoas podem se perguntar assim, nossa, mas elas fizeram essa série de lives, mas o que isso tem a ver com bruxaria de fato? Gente, isso tem tudo a ver com bruxaria de fato, né? E foi como a gente já reforçou e falou nas outras lives. Por meio desse entendimento, né, por meio do conhecimento científico, que a gente consegue aprofundar esses conhecimentos espirituais que a gente tem. Né? Então, assim, é uma complementariedade muito legal e muito bonita, muito engrandecedora a espiritualidade com a ciência. Não É necessariamente a poético, né? religião, poético. É Não poético. necessariamente a religião, mas a espiritualidade em si, né? Todo esse trabalho de você se ver como um reflexo do universo e vice-versa. Porque é E isso. como eu ia falar, e como uma deidade, mas no final da live a gente chega nessa conclusão. Exatamente. Boa noite, Murilo. Bem, então a gente quer falar, né? E os deuses? E aí? Tudo é tão científico, a gente sempre idealiza, né? Quando a gente fala de deuses, a gente idealiza um céu, a gente idealiza um Olimpo, a gente idealiza um Valhalla, a gente idealiza todos esses lugares onde os deuses vivem, onde eles moram. E quando a gente lê o mito dessas divindades, a gente fala, caramba, né? Da onde essas pessoas tiraram tanta imaginação, né? Quando na realidade eu tenho para comigo que não é imaginação, né? Que na realidade é ali toda uma observação do que acontecia no próprio céu, né? Como eles viam o que acontecia no próprio céu, né? Então a gente vai debater tudo isso. Os deuses, eles sendo não só essa imagem que a gente conhece, né? Essa imagem que a gente faz deles, mas para além disso, ele sendo a própria manifestação desse universo cósmico, dessa vida macro que existe para além da Terra, né? Né, As Tati? diversas dimensões da teia, né?
Sim. E quando a gente fala nisso, em encontrar os deuses dentro da ciência, é um assunto muito polêmico, né? Tanto para os cientistas quanto para os espiritualistas, né? Porque existe ainda uma infinitude de informações que podem ser contraditórias dependendo do ponto de vista de cada um e da própria experiência, né? Sim. Tati? Tá aqui. Tô aqui, vocês não estão me vendo? Não, aqui, eu não te vi, mas eu tô te ouvindo. Você já concluiu? Já, tá, fui beber água. Ah, tá, que susto. Então, É, então é isso. tá aqui, E ó. na nossa conversa em off, né, a gente falou muito sobre esses deuses extraterrestres, né? Esses deuses. E quando a gente fala, gente, entendam uma coisa. Quando a gente fala extraterrestre, a gente não está falando necessariamente de alienígenas, assim, aqueles que a gente conhece também. Né? E a gente, em nenhum momento aqui, a gente vai entrar em ufologia, em nenhum momento, tá? E nem em outras controvérsias que esse assunto envolve. A gente vai muito pelo contrário, a gente vai colocar aqui uma síntese da nossa experiência, do nosso conhecimento, da nossa vivência sobre isso. Né? Como que a gente sente que os deuses vão para além disso tudo. Então, a gente traz essa noção, algumas civilizações antigas, elas trazem essas noções, né? Que os deuses, eles vieram do céu. E quando fala do céu, não é do céu o céu, é para além da terra. Né? Sim, por exemplo, o Não é o nosso universo. céu azul, né? Não a nossa atmosfera, que é o nosso céu, Né? né? É. Na realidade, é o universo para além da Terra. Então, eles defendiam os sumérios, os maias, né? Eles defendiam esse contato com essas populações, essas civilizações, né? Extraterrestres, que, então, em algum momento, eles se comunicaram com a gente aqui da Terra. Né? E isso Então, é tido como teoria da conspiração ou não, né? O que você acha disso, Tati? então, se a gente voltar um pouquinho nas outras lives, né? E a gente falou, não sei se foi na última da semana passada ou na anterior, que a gente falou do buraco de minhoca, né? Que é a comunicação do tempo e espaço, e eu acredito que em algum momento, há mais de 7.000 anos atrás, houve essa comunicação. Se é extraterrestre ou se somos nós em outro tempo e espaço, aí eu acho que cada um precisa viver a sua experiência, né? Mas quando a gente vai pensar em deidade, dentro do que eu entendo das civilizações, que é só um pouquinho, né, gente? Porque não dá pra gente ser especialista em cada uma dessas civilizações que são incríveis. E tem muita coisa e ao mesmo tempo não tem muita coisa para se estudar sobre isso. E várias coisas que são refutáveis, né? Então a gente fica Exato. meio, né? Conhecimento histórico, conhecimento científico, conhecimento filosófico, né? Peraí. Peraí. Então, eu acredito que quando a gente fala de dimensões, tempo, espaço, corpos sutis e os deuses, eu não consigo ver de uma outra forma senão o micro do macro. Então, eu não consigo ver que somos diferentes de tudo isso e que eles são diferentes da gente. Né? Então, quando você fala assim, que eles são extraterra, né? Não vieram de um outro planeta. Isso é muito louco, né, gente? Vocês já assistiram aquele filme? Você já assistiu com aquele filme Quinto Elemento? Já, há muito tempo atrás. Quem já assistiu aí, gente, dá um oizinho. Aquele filme, ele fala muito disso, né? De que alienígenas que eram deuses, porque eles já trazem a história da pirâmide, de um ovo de avestruz, né? Que tinha imagens de uma pirâmide que não existia naquela época, que só foi desenvolvida muito tempo depois. Então, assim, sem equipamento tecnológico que a gente tem hoje, como isso se deu? Entende? Eu não consigo pensar que não são seres de outros lugares.
Porque o que acontece não é o seguinte, né? É, a gente também vê assim, as pessoas veem isso que você acabou de falar como assim, como não ver que isso a tecnologia é um conhecimento já que foi passado, né? Mas então a gente não tem a capacidade, o homem não tem a capacidade, foi que nem as pirâmides, né? O homem não tem a capacidade. Eu não acho isso. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, entendem? Eu acho que uma coisa Exatamente. não exclui a outra. Eu acho que Elas se completam. elas se completam, exatamente. E quem garante que esse conhecimento não foi passado e isso foi concretizado por nós humanos, né? Então, é um intercâmbio, né? É um Não, intercâmbio. e aí, isso que você falou é genial. E foi concretizado por nós. E aí, dentro de uma linguagem terapêutica e bruxística, a gente está falando da cocriação. Da cocriação. Então, quando a gente vai. Você pegou num ponto também muito legal, que não dá, eu não consigo ver separado, né? Eu não. Começou as Me coisas. empolgo, gente, eu me empolgo, porque nossa, eu amo esse assunto. Eu também, cara. E tipo assim, você falou, não tem como eu me ver separado, né? Não tem como eu me ver separado. Mas exatamente isso. Eu acho que quando a gente pega a ideia do micro e do macro, do assim em cima como embaixo, né? As leis herméticas, elas são muito, cara, elas explicam muito, né? Que bom que a gente começou esse quadro falando delas, né? Ela sintetiza, né, de modo muito simplificado, tudo isso aí. Tudo isso. Então, assim, eu acho que se vocês têm o conhecimento das leis herméticas, e assim, outros também, a gente não está restringindo isso, né? Mas se vocês têm esse conhecimento, vocês conseguem perceber que as pesquisas, as teorias, elas são válidas, elas são boas, ótimas, maravilhosas, necessárias. Mas se a gente for pegar de um sentido de vivência e observação da vivência, da experiência, observação do que você acessa e do que você conhece, tem coisa que é irrefutável, sabe? Que você vê aquilo acontecendo aqui e você fala, peraí, se isso aqui acontece aqui, então acontece lá também. E isso Não é acabou. óbvio? Acabou, ponto, entendeu? Acabou. Simples assim. Exatamente, né? Então, assim, eu acho assim, eu acredito que existam, que os deuses é um assunto super complexo, só para começar. Os deuses são uma criação humana, eles não são uma criação humana, eles estão para além disso, eles não estão. Eu acho que até todo esse questionamento é eles, já. E eu acho que uma forma da gente conseguir ligar a ciência e a religião, a ciência e Deus, que não é algo separado, gente. Não é algo separado. A ciência veio para explicar o quão perfeito é esse Deus, essa deusa. Amém. Entendem? Como é o funcionamento dessa deusa e desse Deus, né? Porque isso tudo que acontece, todo esse processo, toda essa loucura, todo esse universo, com toda essa complexidade, com todas essas leis, eles já são os próprios deuses. Na nossa concepção de vida, de mundo, de experiência. Mas então eles só são um planeta? Não, entendem? Vai para além. É porque é muito além, né? Aí é o que eu falo sempre nos meus vídeos e com as minhas clientes e com todo mundo. Tem que abrir a caixinha, né? E pensar fora da caixinha mesmo. Porque se você continuar na caixinha quadradinha do que foi ensinado, do que é o intelectual somente, você não vai entender isso, você vai questionar, vai refutar e não vai chegar a lugar nenhum. E ok, né? O que move o mundo são as perguntas. Mas quando a gente se permite abrir a caixinha e ver, perceber essas outras possibilidades, aí a gente vê que essa cocriação que a gente tem, por que não eles também não tiveram? Exatamente. E eu acredito que como eles tinham menos distração, porque a vida era muito mais simples do que se é hoje, eles tinham todo um tempo sagrado de observação disso, gente. Sim, vai ter tudo a vida lá na roça. Vai ter uma vida no interior do interior, lá mesmo, bem no interior. Não estou falando aqui em Minas, aqui pertinho da gente, não. Mas no interior, de qualquer lugar. No recôncavo de qualquer lugar do planeta.
o tempo parece que passa diferente, porque você observa o tempo. E aí eles faziam isso lá. Sim. Eles só tinham isso para fazer, a vida deles era essa. Eles não tinham hora para ter cartão, não é mesmo? Exatamente, né? Nem aluguel para pagar, nem conta de água, enfim, era outra vida. Então, para eles, 7.000 anos atrás, gente, não estou falando nem de quando a gente conhece as histórias do hinduísmo, por exemplo, antes disso. Muito antes. Porque se houve realmente, porque a gente não tem certeza, se houve realmente algum tipo de contato extraterrestre para além da Terra, foi nessa época. Eu acredito que tenha sido, né? Porque depois muitas coisas mudaram. Boa noite, Michele. Boa noite, Fábio. Oi, gente. Boa noite. Oi, primo. Depois, eu acho que ficou, não sei, né? Daí a gente já entra em outros assuntos. Mas eu acho que foi nessa época. Eu acredito que ainda existe, na verdade, sabe, gente, esse contato. Porque a minha caixinha ela vai abrindo e vai vendo infinitas possibilidades. Mas eu acredito sim que alguns conhecimentos e algumas informações foram acessadas por observação. Se a gente é aquilo que a gente também falou numa outra live aí dessa minissérie. A partir do momento que eu observo um ponto, o ponto me observa. Exatamente. E se rola essa conexão, eletricidade, já é Deus, já é divino. Tá entendendo? Então, essa cocriação não é uma coisa moderna do século XXI que a gente vem falar agora. Não, a gente usa esse termo hoje, no nosso universo. Mas lá atrás, eles tinham essa conexão, gente. Inclusive, né, essa ideia de deuses alienígenas, né, ela se transformou numa teoria em 1860, não por Erich von Däniken, né, que foi aí o famosão por isso, mas por Helena Blavatsky. Então, eram os deuses astronautas, né? Exatamente, né? Mas Helena Blavatsky, ela já defendia essa ideia, junto com outros, né? Sim. Com outros, né? Como, por exemplo, Carl Sagan, Hermann Oberth. Então, eles colocaram essa hipótese de contato já uma hipótese razoavelmente possível. Aí voltando rapidinho, só linkando no filme do Quinto Elemento, nesse filme eles vão falar muito isso. Porque imagina, o filme se passa no anos do que a gente está vivendo hoje. Então eles vão tendo acesso que está guardado. No filme eles fazem uma relação com o Egito, que também existem muitas teorias sobre isso, né? E se a gente vai pensar... né, refutações e teorias. Nunca dá pra saber. Caos. Se a gente pensa nisso, essa comunicação, no filme fica claro que são seres de outro planeta, né? E isso eu acho muito bacana quando a gente pensa nessa teoria da Blavatsky, ou desse livro, ou enfim. Porque isso acaba se encaixando também com realidades e dimensões diferentes que se conversam. Exatamente. Que isso também é extraterrestre. Então, mas será que a gente também não é extraterrestre? Nós somos, claro que somos. Nós somos poeiras das estrelas. E o que são as estrelas, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, gente, eu acho... Adoro. Não é? Eu acho assim... Boa noite, Má Moreira. Eu acho assim... É muito interessante, né, a gente começar a falar sobre isso. Igual os egípcios. As pirâmides foram construídas pelos alienígenas, não foram construídas pelos alienígenas. Eles usavam metal alienígena, não usavam metal alienígena. Teve, na realidade, existem umas artes rupestres, né? Que, na realidade, elas falam um pouco de como era visto, sabe? Essas outras civilizações para essas pessoas antigas. Olha, gente, arte rupestre. Então, assim, idade da pedra para lá, hein? Entendeu? Sim, sim. Né? Então, eu penso num momento da descoberta do fogo, por um exemplo, que existe uma mitologia, várias, sobre isso.
Exatamente, né? Por exemplo, os sumérios, os babilônios, né? Que foram povos mais ou menos dessa época, um pouquinho mais para frente. Então, eu acho, Sim, né? Então, eles que foram, entre aspas, para a par ali, eu acho que com os egípcios, que foi também uma cultura, não só que explodiu, mas também uma cultura antiga, que os egípcios ainda um pouco mais para frente, que eles defendiam essa ideia, né, os nossos deuses, eles são extraterrestres, né? E daí, tipo, são retratados como pessoas maiores, tipo gigantes. Daí, gigantes, é. né? Daí, assim, já surgiu a hipótese dos gigantes serem uma outra raça, mas daí a raça é da Terra mesmo. Então, assim, são muitas controvérsias, são muitas teorias, muitas civilizações que existem provas históricas de que essas civilizações elas tinham uma visão diferente. E dentro dos sumérios ainda não era que todo o panteão era extraterrestre, mas existia um clã de deuses que era. Então, aqui a gente consegue entender que eles entendiam que não era só lá, também era aqui, mas também era lá, né? Isso fica muito claro para mim. Eu sempre lembro dos maias, né? Gente, os maias têm pirâmides que tinha esgoto, sabe assim? Uhum. Eles tinham um esquema de irrigação, de plantio em volta da pirâmide perfeito. Você entende? Aonde que eles acessaram isso? Claro, eles tinham observação, eles tinham tempo para fazer isso. Aí quando Potencial, você vai falar. Hã? potencial também, né? Claro, não, uma coisa não diminui a outra, entende? Elas se completam. E aí, quando a gente vai falar, né, desses, se era possível, se não era possível, desses panteões, às vezes não é todo um panteão, mas vamos pegar os maias, com o calendário maia, né? Isso eu acredito muito forte que foi uma informação recebida. Sim. E não era de todo um panteão, porque muita gente lá naquela época já não concordava com o tempo daquela forma. Exatamente. Né? E aí, como que eles explicavam isso? Pelo desenho do Sol e da Lua. Pelo movimento da nossa Terra que vê o resto. Exatamente. Mas e a visão do resto pra gente? Isso também a gente precisa considerar, existe. Exatamente. Né? Então, Né? quando a gente vai falar de panteão, é como agora. Acho que não muda muito. Tem gente que acredita num Deus cristão, tem gente que acredita em vários deuses, tem gente que não acredita em nenhum Deus. E tem gente que acredita, sabe? Eu também acho. E, tipo assim, é um assunto que eu adoro, né? A gente não vai tratar de, como eu falei, profundamente sobre as controvérsias desses assuntos ou ufologia, porque a gente não é perita nisso, mas não que a gente não goste disso, né? A gente gosta bastante. Mas a gente não vai tratar disso. Mas é muito legal, cara, a gente vê realmente esses conhecimentos antigos sendo passados, né? E quando a gente fala de extraterrestre, mais uma vez, no sentido de ser além da Terra, a gente vai pegar o Sol e a Lua, que a Tati mencionou muito bem. Nós hoje cultuamos como pagãos o Sol e a Lua. Então já são seres extraterrestres. Né? Estão do nosso sistema solar, nananana, está, mas é fora da Terra. Isso, para nós, o Sol e a Lua, são tidos como manifestação dos próprios deuses. Né? Não é só isso, mas é uma das manifestações. E por quê? Porque eles permitem todo o funcionamento da vida na Terra. Então, que é uma outra deusa. Que é uma outra deusa. Né? Então, e que, nesse sentido, nós somos seres que habitam uma deusa. Olha só. Exatamente. Né? Então, por que não podem existir seres não necessariamente humanos, entendem? Isso que a gente tem que tirar esse padrão de que seres extraterrestres são necessariamente seres humanos. Né? Mas não existe condição realmente em outros lugares, por isso que não tem seres humanos. Mas a gente sempre pensa numa forma humanoide. E não necessariamente essa forma vai ser humanoide. Um outro tipo de vida. Né? Qualquer outro tipo de vida que haja esse intercâmbio. Mas lembrem, assim em cima como embaixo. Então não deve ser algo assim totalmente diferente, eu imagino. Imagino que não deve ser algo assim, nossa, como é diferente. Mas eu acho que deve ter umas diferenças.
né? E eu acho assim, é legal. Por que que se aqui a gente habita uma deusa, por que que outros seres não podem habitar outros deuses? Né? Inclusive, se a gente for pegar os mitos e tal, o Olimpo, por exemplo, ele tinha um lugar fixo na Terra. Se a gente for pegar Valhalla, se a gente for pegar Hel na mitologia nórdica, são lugares que existiam fisicamente, né? Eram lugares muito remotos daquelas regiões, né? Hel é muito legal, que era uma caverna e tal. Muito legal, gente, muito legal. Então, a gente, por esses meios, a gente consegue entender como que aquela civilização concebia a manifestação desse Deus, né? Concebia a manifestação desse Deus. A casa dos deuses era uma montanha, tipo o Olimpo, era um pico, né? Que então, nem é muito alto, né? não. Que nem é, nem é, gente, é um morrinho, tá? Então, assim, o que foi que aquelas pessoas acessaram naqueles lugares, né? Para designar estes lugares deuses. Porque, às vezes, Sim. os lugares são os próprios deuses. Como, por exemplo, Hades, Hel. O lugar é o próprio Deus. E o Deus reside ali. É como se fosse uma simbiose ali. Entendem? Então, assim, cara, quando a gente fala de ciência... E pensar em simbiose tem tudo a ver com Hermes Trismegisto. Como é em cima, é embaixo. Exatamente. E quando a gente fala de ciência, a ciência refuta muito tudo isso, né? E eu não acho isso errado. Não acho realmente isso errado. Eu acho isso importante, ótimo. Não só a ciência refuta, mas arqueólogos refutam, teósofos refutam, historiadores refutam, várias pessoas refutam, né? Mas eu acho que a gente precisa ter o senso crítico, sim, é importante. Mas também é necessário que a gente, citando Shakespeare novamente nesta live, que a gente entenda que existam mais coisas entre o céu e a terra do que, né, imagina a nossa vossa sabedoria, queridos. Então, eu acho que a gente não pode descartar, e foi como a gente começou falando na live, que uma coisa não exclui a outra. E foi o que eu falei, inclusive, no meu story, um pouco mais cedo. Uma coisa não exclui a outra. A ciência não deve excluir o fato de que, quem é que foi que disse que não existe? Por que vocês refutam tanto o fato de existir? Qual é o problema, sabe? Então, assim, eu acho mas aí, né, Pam? Aí a gente vai dentro do meu olhar, tá? Eu tenho um olhar que eu penso assim, quando a gente questiona e refuta e tal, é muito legal, porque a pergunta é que move o mundo, é a pergunta que move a gente, faz onde a gente querer conhecer, querer saber e expandir o conhecimento, enfim. Mas, quando a gente vai perguntar e não vai investigar alguma coisa pessoal, qualquer coisa, a gente, para mim, é como se a gente negasse a existência. Então, não é porque eu não sei que não existe. Não é? Não é porque eu não acredito que Hathor, uma deusa mãe maravilhosa do Egito, existe, que ela de fato não existiu. Que ela de fato não existe. Uma coisa não exclui a outra. O pensamento moderno apolíneo, né, organizado, diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as duas não podem coexistir. Isso não é verdade. Porque a gente é tudo ao mesmo tempo. Então, por que eu tenho que ser só cientista e não espiritualista? Por que eu tenho que entender cientificamente o mecanismo da natureza e não contemplar como algo muito maior do que eu e como uma divindade? Exatamente. Lindo não isso. tem necessidade, na minha visão holística de vida, de ser um ou ser outro. Eu acho que ambas as verdades coexistem. Porque eu vejo assim, entende? Eu entendo assim tudo que eu estudo, sinto e percebo na minha vida. Sim, e isso não quer dizer que a gente aceita qualquer teoria, qualquer fato, tá, gente? Não que a gente vai perguntar. Não, exatamente. Vocês que acompanham a gente, com certeza sabem que a gente rala a camisa para passar alguma coisa legal, a gente nunca passaria algo ruim, né? Nem para ninguém, nem para nós mesmas. Então, assim, a gente não acredita em tudo, né? A gente sabe, a gente reconhece que existe coisas muito falsas dentro desse cenário, né? Infelizmente, pessoas se aproveitam disso, não só para levar crédito, mas para dinheiro, para várias coisas, né? Se aproveitam disso até para se autopromover por causa do ego e etc.
Mas, na realidade, se a gente for filtrar tudo isso, né? Porque tem que ter o filtro, né, pessoal? Tem que ter o filtro. Em todas as lives dessa série a gente falou isso. Porque esses assuntos são assuntos que levam realmente a gente a questionar, levam a gente a perguntar, levam a gente a refletir sobre Abrir o a caixinha, funcionamento. né? Abrir a caixinha, né? Abre Sai a do caixinha. padrão, né? Exatamente. Sai do padrão. Então, assim, faz a gente questionar. E às vezes a gente viaja um pouco na batatinha e isso é real. A gente precisa ter esse filtro, a gente precisa ter a pesquisa, a história, a base, a ciência. Né? A gente precisa ter, para que a gente possa entender realmente. E com esse entendimento, então, a gente consegue. Com esse entendimento, a gente consegue, então, entender realmente como funciona tudo isso e refutar ou defender algo, né? O poder de refutar Ou se aprofundar, ou se aprofundar, né? Porque assim, você se abre, né, para isso. você se abre e a partir do momento que você se abre para alguma coisa nesse sentido que não é comum, que é fora da caixinha, você vai vendo que há muito mais coisas para saber do que aquilo que você já sabe. Só sei que nada sei, já dizia o filósofo, não é mesmo? Porque Sim. quanto mais a gente sabe, mais a gente, peraí, mas isso aqui que eu tô vendo nessa pesquisa vai contra aquilo da outra pesquisa. Então eu vou fazer uma outra pesquisa para entender o porquê que um é contra o outro. E aí quando você vê, tem 25 mil páginas do Google abertas no seu computador e você tá filosofando loucamente. Né? Porque são muitas informações. A gente precisa ir caçar as respostas, né? Exato. E aí também não a gente chega a lugar nenhum, né? Não, exatamente. Não é só pesquisar, né, gente? É entender como que aquilo funciona na nossa vida. Né? Não adianta eu ter uma enciclopédia cheia de informações do mundo, sendo que dentro da minha vida eu sou uma pessoa rasa. Porque eu não aplico aquilo tudo que eu sei. Tati, mas como eu vou aplicar uma física quântica na minha vida? Ah, meu bem. Pior que tem jeito, hein? Tá no seu dia a dia, tá em você, tá no seu corpo tudo isso. Entendem que, ai, cara, eu já fico assim, Os corpos sutis, lembra os corpos sutis? Então, as outras lives, elas são a minúcia dessa de hoje, né? É tipo. Porque vocês entendem que existe vida fora da Terra? Existe deuses e tal, outros contatos e etc. Gente, se a gente for ver a complexidade do nosso corpo e como o nosso corpo funciona igual como funciona lá em cima, você fala, meu, não sabe. Não e quem é? Se a gente for pensar ainda mais longe, gente, se a gente nós somos seres que habitamos uma deusa, Gaia, planeta Terra. Então nós já somos seres que habitam um planeta. A gente pode não ser humano, vamos pensar que a gente é só um ser. Esquece o humanoide que a gente é. Dentro desse ser existem outros milhares de seres que são invisíveis a olho nu. E que esses seres habitam a divindade que nós somos, que habitamos uma outra divindade. Sabe a boneca russa? Total! Exatamente. Vai uma dentro da outra, né? A boneca russa, né? Tem uma pequenininha que é envolta por uma maior, que é envolta por outra, que é envolta por outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Cara, isso né? Ó, me arrepia falar, porque eu acho que o funcionamento do universo, e assim como o nosso, também é assim, né? Porque se existe algo além da gente, quem disse que para uma bactéria que tem dentro do nosso corpo, e o nosso corpo é cheio delas, nós não somos os ETs? Ué, gente, ela é outro ser. Ela tá lá no mundinho dela, vivendo lá, sei lá. Sei lá como é a vida de uma célula, de uma bactéria do meu corpo. A função dela lá, né? Fazendo a função dela. Tá lá, cumprindo o papel dela. Pra ela, de repente, a gente é ET. Eu não sei. E é interessante notar que a gente, como células da Terra, dessa deusa, não estamos fazendo o nosso papel. Aí a gente vai entrar numa outra questão. Né? O que é fazer o nosso papel enquanto divindade que habita uma outra divindade? Como filhos e como co-criadores e como unos com essa divindade. A gente está fazendo o nosso papel
de cuidar, porque se a gente for ver pela célula, o que a célula faz pelo seu corpo? Exatamente. Né? Só para começar, existem inúmeras células de diferentes tipos para diferentes coisas dentro de você. Vários sistemas, né? Falando só de células, né? Existem outros tipos de vida dentro do seu corpo, tirando as células. E é uma diversidade imensa, assim como nós somos diversos na Terra, né? E nós somos diferentes na Terra, né? Sim. Então, diferentes, mas iguais, porque a gente compõe um todo e a gente trabalha por esse todo e estamos nesse todo. E esse todo assim como a célula. Exatamente. Né? Então, e aí, né? A gente está fazendo o nosso papel porque as células cuidam da gente, mantém nossa vida, mantém nosso corpo, mantém tudo. E a gente não, a gente destrói. Nós somos as células cancerígenas, né? Da nossa deusa, da nossa terra, né? Então, assim, muito do que as pessoas também defendem desse contato extraterrestre é justamente porque a gente não cuida do planeta. Né? A gente não tem cuidado nem da gente, né, irmã? Uhum. A gente vê aí, sem querer falar, mas já falando, a gente vê aí o Covid, né? Então, a gente vê aí. Olha esse ser que chegou para avisar a gente, para destruir o que a gente está destruindo, que são vidas, né? Olha só. Quem disse que esse Covid também não é uma espécie de deidade em algum momento, em algum plano, alguma dimensão, entendem? Eu acho que tudo é possível, sabe? Sim, eu acho que nesse universo que a gente vive, cheio de expansão, todo tempo em movimento, quem é a gente na fila do pão, independente das nossas pesquisas e estudos, doutorados e nananã, para falar que não. Sabe? Então, assim, mas existe prova. Ou não existe prova. Então, gente, sabe, é muito relativo. Isso é muito aberto, isso é muito complexo. Cada um tem a sua própria experiência, então a sua própria conclusão. Para nós, né, do Tecendo Seu Voo, nós acreditamos que sim, é possível. Né? É possível existirem outras vidas em outros planetas e talvez serem deuses que já teve esse contato ou que tem esse contato. Não sei, eu nunca fui privilegiada com isso, nunca conheci ninguém que realmente, né? Mas, assim, em experiências oníricas, em experiências meditativas, foi como a gente disse nas lives anteriores, a gente pode acessar muitas coisas, né? E daí entra Einstein de novo. Ah, bonitinha! O Tico e Teco dá uma queimada. O neurônio queima, né? Porque daí a gente entra em Einstein de novo. A ciência sem a religião é burra e a religião sem a ciência é incompleta, algo assim, né? Porque daí, cara, não tem prova para aquilo que eu vivi aqui dentro da minha mente. Não tem prova para isso. Mas isso não significa que eu não vivi. Não significa que não existiu. Né? E como vai provar? Não vai provar. E como só é ciência o que prova, o que tem a prova, o que dá para fazer várias vezes, eu consigo fazer meditação várias vezes. Agora, a mesma meditação várias vezes, ninguém garante que eu vou encontrar o mesmo Deus várias vezes, cara. Como que eu vou, né? Como que eu vou? Como? Como que eu vou provar isso? Não tem como. Não tem como. Mas não significa que não exista. Boa noite todo mundo que está entrando. Oi, gente! Né? Isso não significa que não exista isso. Isso não significa que, cara, não é só porque a gente não viu com os nossos próprios olhos, não é só porque a gente não conseguiu comprovar isso, até porque, como existem reputações, também existem provas dessas vidas que coexistiram aqui. Quando a gente entra nessa seara, existem muitas pessoas que falam, não, porque é impossível, porque é viagem. Mas peraí, todo mundo ignora o que tem de prova a favor disso? Né? Exatamente. Eu acho que assim, né? Não é uma questão de prova ou não prova, é uma questão de se permitir perceber ou não além da ciência. Você por você, né? Tipo, estuda, lê, faz experimentos científicos, porque a gente faz, né, gente, os nossos experimentos. A própria magia. Mas ainda... Magia também. Não consegue entender, não consegue
para sua cabeça, para o seu mental ainda não está claro, ainda precisa de mais resposta, para de pesquisar. Se coloca para contemplar os seus pensamentos. É. Contemplar os seus pensamentos não é fazer a cabeça, falar para a cabeça assim, agora eu não vou pensar em nada. Isso não existe, a nossa cabeça foi feita para pensar. Você nunca vai não pensar em nada. Entendeu? Isso é um papo para uma outra live. Mas a nossa cabeça foi feita para pensar. Só que quando a gente para contemplar os nossos pensamentos, a gente acessa não só o pensamento apolíneo, o pensamento intelectual das ondas e tal, mas essas ondas vão trazer outras informações que daí sim você vai captar, O não ócio provar. de Platão, né? O ócio de Platão. É importante. Platão defende isso, você ter o seu tempo de ócio, de tempo ocioso. Mas o que é isso? O tempo ocioso é eu não fazer nada? Não. Platão defendia que o ócio é você contemplar os seus pensamentos. É você ficar sem fazer nada. Mas aqui você está em contemplação, em conversa, né, com você mesmo. Conversa intrapessoal, que eu chamo no meu processo terapêutico. Porque daí você conversa com você mesmo, você consegue entender todas as conexões de tudo aquilo que você pesquisou, de como foi. E aí vem as experiências corporais, porque tudo aquilo que você visualizou, entendeu, pensou, está impresso lá dentro nas suas vibrações. E isso vai se manifestar no seu corpo. Para bom ou para ruim. Ó, eu vou falar, eu vou abrir uma coisa aqui para vocês. E eu vou abrir assim, tá? Vou abrir que é uma experiência minha, pessoal, que a Tati falou agora e eu lembrei. É óbvio que ela já sabe dessa experiência, né? Mas eu vou abrir aqui para vocês. Para vocês verem que, cara, não é algo de outro mundo, sabe? Assim, esses dias, não faz tanto tempo assim, hein? Acho que faz umas 2 semanas, uma semana. Eu estava pesquisando sobre uma deusa. E essa deusa, ela tem... Pesquisando assim, né? Não estava pesquisando. É uma deusa que eu já tenho um caminhar com ela. Eu estou dando essa introdução para contar o fato, para vocês entenderem como tudo funciona, tá? É uma deusa que eu já tenho uma conexão com ela há muitos e muitos anos. E então, ela é bastante importante no meu caminho. Então, eu ouvi ela me chamando. Olha, vem aqui conversar comigo, faz tempo que você não conversa comigo. Eu falei, tá bom, acatado. Vi os seus sinais, né? Porque os deuses, eles nos dão sinais também. Porque a gente fala, nossa, mas os deuses são uma criação social? Sim, eles também são, né? Os deuses são criados pelos homens e os homens criam os deuses e os deuses criam os homens. É essa cocriação. Mas nem tudo é coisa da nossa cabeça. E isso que eu vou contar para vocês é uma prova disso. Então, o que acontece? Eu estava pesquisando sobre... então, ouvi o chamado e pesquisei sobre essa deusa. Essa deusa, ela é tida como uma estrela. Uma das manifestações dela é uma estrela. Então, entrando em conexão e tal, e assisti um vídeo dela mega massa, que eu estava um conteúdo exclusivo sobre essa deusa. E daí eu falei, nossa, cara, entendi aqui uma coisa, sabe? Ligou aqui um fiozinho, entendi algo dela que fala além. E daí, tudo bem. Daí eu fui dormir. E quando eu fui dormir, eu lembro que, tipo assim, eu tava sem sono. E tava um breu, sabe o breu, assim, do quarto? Tava o breu do quarto. E eu adoro, quando eu tô sem sono, eu adoro ouvir o silêncio, né? Ouvir o silêncio da noite, ouvir o som do escuro, ouvir o som da noite, porque tem som. Tem som. Tem som. Então, é só você presta atenção, né? Presta atenção e ouve. Daí eu fiquei no meu quarto, no breu, fazendo fazendo isso. Observando o escuro, ouvindo o som do silêncio. E daí eu vi, muito perto da onde eu estou aqui agora com vocês, né? Aqui na frente tem o meu computador, a minha mesa de trabalho aqui. E nesse espaço, justamente onde eu estava em conexão na minha pesquisa com essa deusa, na hora que eu fui dormir, estava tudo desligado, não tinha nenhuma luz ligada, porque eu não durmo com nada ligado. E daí eu vi uma luz, tipo uma estrela cadente, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu vi tipo uma estrela cadente, assim, simplesmente vi. Aqui, tipo, vi. E eu falei, não.
Não, eu tô louca, não é possível, isso não aconteceu. Daí eu olhei de novo, eu falei, não, agora eu vou fechar o olho e vou ver se realmente foi, né? Se não é possível, eu tô louca. Daí eu fechei, fiquei olhando, falei, não, vai acontecer de novo. E não aconteceu. Mas eu vi. Não, eu não tava dormindo, eu não tava meio dormindo, eu tava bem, eu tava acordada, eu tava sem sono, mas deitada. E eu vi nitidamente. Então, assim, são experiências que a gente tem, cara, mas assim, é muito rápido. É um Muito segundo. rápido. E por quê? E se você não, se você perder, cara, que nem o trem, sabe? Assim, perdeu o Não, trem, nunca já era. mais. Ixi, perdeu, já era. Segundos. Segundos de conexão. Segundos, assim, sabe? É, E daí você fica. É tão rápido que você se pergunta se foi real. Você fala, sim. não é possível. Hum. Eu acho que eu tô vendo coisa, literalmente. Sabe? Não é possível. Mas o sentimento é diferente. A experiência é diferente quando essas coisas acontecem, né? E eu O não tô falando corpo isso, fica diferente, né? fica tudo, a O corpo egrégora. fica diferente, o corpo fala, né, gente? Tem aquele livro que diz muito, mas não é esse tipo de fala. O corpo, ele te mostra sensações de que Uhum. algo aconteceu realmente. Porque você tem outros corpos Sim, que sabem o que está acontecendo. que captaram a mensagem, né? Exatamente. Então, cara, quando isso aconteceu, eu falei, meu, então eu não tô contando isso para falar como eu sou fodona, né? Não. Eu tô falando que, cara, esses contatos, eles Acon- são possíveis, eles acontecem. Não é algo de Hollywood. Não esperem algo de Hollywood. Não esperem. Não, não é Harry Potter. Não. Infelizmente, a gente é muito limitado para lidar com uma realidade do Harry Potter. Mas que essas experiências existem, existem. E aí eu digo mais, né, Pan? Quanto mais a gente se permite viver isso, acreditar nisso e se permitir mesmo, se colocar ali todos os corpos à disposição disso, com frequência maior isso vai acontecendo, né? Como você disse, eu não estava dormindo e tal, então podia ser coisa da... Não, porque os outros corpos te avisaram que não foi isso. Uhum. E se você tem um mínimo de autoconhecimento, que eu sei que você tem, você sabe o que aconteceu. Uhum. Até porque depois de um tempo você não consegue mais mentir para si mesmo, Ah, não. Não, né? não. Então, assim, por que eu contei isso? Para exemplificar que talvez esses contatos de antigamente, que falam que existe ou não existe, enfim, esses contatos foram dessa maneira, sabe? Às vezes coisa muito mais sutil do que a gente possa imaginar, ou então coisas que para aquelas pessoas foram assim, sabe? Esses contatos assim. Não que as pessoas, foi como a gente falou, as pessoas às vezes podem fantasiar as coisas, né? Podem colocar ali muitas informações que, cara, foge muito, né? Porque a gente não tava lá, né? A gente não sabe como que era. A gente não tava, é muito tempo atrás, gente. Nossa, é muito tempo atrás. Então, assim, tudo pode ser verdade, mas também tudo pode ser mentira. É muito dual. E daí, você vai acreditar no quê? Qual é o seu filtro? O filtro tem que ser você. O filtro tem que ser a sua própria experiência, a sua própria base, né? Então, E assim, não necessariamente uma base em cima de livros e conhecimento, porque daí você não vai captar o que precisa ser captado. porque livros e conhecimento também já é uma visão da visão. É uma visão Sim. terceirizada, né? Não É é uma sua visão visão. terceirizada. Você não fez a viagem. Você ouviu falar que foi legal ou que não foi legal e defende A, B, X, Y, Z. Mas a sua própria você não tem porque você não se permite. Você fica fixado no que a página do livro tal disse, o autor, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí te limita também, né? Sim, daí limita. Foi como a gente estava falando, né? As duas opiniões, as duas teorias, elas têm defensores e críticos, E né? elas coexistem, né? E tá tudo bem. Eu Não tem acho uma verdade única, não é mesmo, gente? Não tem. Nada é uma via única, né? Nada é uma Não. via única. Então, assim, por que dessa live? Né? Para falar que nada é uma via única? Não. Para a gente expor como é para nós a nossa experiência e para a gente sintetizar tudo que a gente já tinha falado nas outras lives e por que a gente falou dessas outras lives primeiro, dos assuntos das outras lives primeiro. Porque a partir daqueles conhecimentos, a gente consegue, então, cara, entender várias outras coisas que estão para além.
sabe? Que Exato. estão para além de livros, que estão para além de tudo, Sim, sabe? sim. E outra coisa que eu acho, assim, muito básico de se falar. Eu acho, na nossa infinita grandeza, mas também na nossa infinita pequeneza, que é muita ignorância da nossa parte afirmar sem pestanejar que, cara, não existe vida em outro lugar, é só aqui, sabe? Até porque a gente tem que parar de ver que vida, quando a gente fala não existe vida em outro planeta, a gente está falando de que tipo de vida? Pegou Às no vezes ponto tem uma legal. vida lá que a gente não conhece. E aí eu falo que aquilo não é vida. Então eu tô sendo igual os portugueses quando chegaram aqui. Ai, eles não são gente, não sei isso, não vou lá e vou colonizar. Meu, eles já têm uma colônia, eles já funcionam. Você que tá chegando de fora, meu bem. Já são, né? Eles já são, exatamente. Então, assim, a gente precisa questionar o que é vida pra gente. Porque existem seres que funcionam numa vida que a gente não... E pra gente pode não ser uma vida. Mas pra ele é. Exatamente. São como Funciona as vidas, porque por ele vive exemplo, assim. as vidas, por exemplo, que existem dentro do nosso próprio corpo. Exatamente como a gente falou isso. E tipo assim, se você desconhece o funcionamento das vidas do seu próprio corpo, que mantém a sua vida, como você quer conhecer as vidas além? Oi? Se você nem se conhece, meu bem. Né? Lembra da boneca russa? Tudo é assim. Tem conhecimento, gente, que a gente, depois que a gente começa a acessar várias vertentes, ver crítica, ver elogio, ver nananã, ver... Você fala, cara, tudo a mesma coisa falando de jeito diferente. Tudo a mesma coisa. Mas fala de jeitos diferentes, né? E em que nível de... Eu não entendi. Entendeu, Tati? Não entendi. Não. Mas, de qualquer forma, eu não entendi direito a sua pergunta, Nomar, mas em vários níveis dimensionais. Dá uma olhadinha nas outras lives que a gente falou já de dimensão, de espaço, tempo, que se correlacionam. E aí a gente entra mais Detalhadamente. de forma detalhada nesse assunto. Exatamente. Mas, gente, deu tilt aqui. Normal. Acontece. Então, assim, é legal, né? Eu nem lembro mais o que eu estava falando. Mas é isso, gente. Eu acho que se a gente não conhece o funcionamento do nosso corpo, dos nossos seres que habitam este corpo, quem é a gente na fila do pão para dizer que lá fora não tem vida, não é mesmo? Exatamente, gente. Exatamente. A gente conhece. A gente tem que lembrar que, por mais que a gente conheça muito, a gente ainda assim conhece pouco, né? Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, porque o nosso conhecer muito já é pouco. E lembrando que a gente está há muito tempo à frente dessas pessoas e desses conhecimentos que a gente tenta resgatar. Então, foi como a gente falou, tudo que a gente está falando aqui pode ser uma grande balela. Mas quando? Olha, eu li quando aqui. Mas também pode ser grandes verdades. Deixa eu ver o que o Nomar falou. Quando falamos em vidas em outros planetas, temos que levar em consideração o nível dimensional em que se encontra essa vida. Sim. Exatamente. Exatamente. E a gente falou... Defina a vida, né? Em que dimensão, em que tempo, espaço, para você dizer que não existe vida em outro planeta, né? Ou fora da Terra. Sendo que para a ciência, um micróbio é um tipo de vida. Uma bactéria que tem na nossa boca é outra vida, gente. Exatamente, né? E é legal a gente pegar, então, a referência da live passada, do átomo e blá, blá, blá. Lembram? Se não assistiram, assistam, né? Tudo é formado de átomos e tal, e esse... Entende? Então, assim, tudo... Então, sabe? Né? Então, os deuses também, de repente, por que não? Pode existir no nível da matéria que não entendemos. Exatamente. Sim. Isso. Exatamente. E a gente falou disso tudo em outras lives, né? Na live da dimensão, inclusive, que a gente até trouxe as dimensões, os planos, Sim. a gente trouxe os planos, os níveis de consciência, as vibrações, todas as ondas cerebrais. Então, assim, são lives muito bacanas, gente. Vejam aí, tá bom? Peguem no IGTV da Caixa da Bruxa e assistam. Então, assim, eu acho isso,
né? Eu acho que tudo que a gente... Essa live foi para a gente reforçar e concluir que, ao mesmo tempo que tudo é relativo, ninguém estuda tudo isso à toa, né? Em algum lugar a gente quer chegar. Alguma coisa a gente tem que tirar disso. E eu acho que a gente deve concluir isso por meio da nossa experiência. Não dá para limitar. Eu penso isso também. Eu penso que a partir do momento que eu limito alguma coisa, eu limito a mim mesma. E como eu acredito que nós somos seres ilimitados, eu não consigo limitar os deuses a isso ou aquilo, assado ou cozido. Assim Nossa. como eu não consigo limitar o ser humano, ou a mim, ou você, todos vocês aí, a isso, aquilo, assado ou cozido. Né? Claro que a gente tem uma percepção, a gente tem até o próprio julgamento, porque isso faz parte da gente, mas não dá para dizer que eu tô certa ou errada. Às vezes eu faço um julgamento sobre uma pessoa e eu tô completamente errada. Então não dá para limitar e bater o martelo. Mas dá para perceber, observar e aí tirar as minhas próprias conclusões, que não são verdades absolutas. São as minhas conclusões. Mas e é assim que eu vejo onde estão os deuses. Estão aqui, estão lá, é tudo igual. Exatamente. As minhas vivências não são verdades absolutas, mas também não são mentira, né, meu bem? Não são mentira. Então, Exato. A Corina falou assim, eu sempre penso nos marcianos que podem ser feitos de uma substância completamente desconhecida para nós, vendo nossas sondas, lá, os humanos trouxa nem vê a gente. É isso mesmo, sabe? Também. Não entenda lá, eles são tão assim, sabe? Não conseguem, coitados, né? Não conseguem. Mas, assim, a gente está no caminho, né? A gente está no caminho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, assim, gente, eu acho que é isso. Eu gostei bastante de falar sobre esse assunto. Eu adorei fazer essa minissérie. Ai, muito gostoso. Eu adoro falar sobre esse assunto. E se a gente for realmente... Nossa, tem várias outras coisas para a gente pormenorizar e daria, assim... Era essa a palavra. Pormenorizar. Chegou. Pan traduziu para mim, a deusa Pandora traduziu para a deusa Aracne e chegou. Exato. Então é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa, Tati? Colocar mais alguma coisa? Não, eu penso que tudo é ciência e tudo é divino. Eu acho que nós somos divinos, a ciência é divina, nós somos divinos e humanos, né? Uhum. Eu acho não acho nada, eu penso, porque eu não acho, eu sinto, eu percebo, eu penso que tudo coexiste, né? Dentro da minha vida, e eu acredito que você compartilha disso que eu vou falar, não dá para ter uma visão de ou uma coisa ou outra coisa, né? Tudo se coexiste. E também essa ciência com a espiritualidade, com o divino, com o que está fora, com o que está dentro. Eu penso só que a gente precisa, a gente ser humano, essa espécie de vida, para entender um pouco da divindade, a gente precisa se permitir sair do que é padrão para a gente. Sair do que é limitado disso ou daquilo que a gente pode perceber. Exato. É isso, gente. Eu compartilho. Permita só. Vamos experimentar. Eu compartilho totalmente da sua visão, irmã. É isso mesmo. Eu acho também que a gente não deve ser tão taxativo, né? Ou é preto ou é branco. Eu acho São 50 tons de cinza, não é mesmo, gente? Exato, eu acho que existe o cinza. E eu acho, como eu falei, eu gosto de reforçar que, assim como existem críticos e refutadores, e não que a gente deva deixá-los de lado, muito pelo contrário, nós precisamos ouvi-los, entender o que eles têm para colocar de modo crítico sobre qualquer assunto, principalmente quando se diz espiritualidade, que é algo tão controverso e polêmico. Mas a gente também deve dar crédito às pessoas que fazem um trabalho sério e que, porventura, podem trazer informações. E, cara, você fala, eu acho que eu devo pensar melhor sobre isso. Eu acho que eu devo considerar... Refletir, exato. Né? Considerar, viver por mim, né? Experienciar por mim, né? A ciência, ela é tão eficaz, ela é tão bonita, ela é tão completa, com seus erros, claro, mas ela é tudo isso porque ela experiencia, ela experimenta, ela não fica só na teoria, né? Ela vai até o fundo. E se algo dá errado, sair fora daquilo que eles sabem, eles ressignificam. Opa, isso daqui mudou. Então vamos mudar também. Então vamos ver também, vamos ir além disso.
né? Então, eu acho que É permitir se expandir, né, Pan? a própria ciência, ela já dá esse conhecimento do potencial que a gente tem de se questionar e se questionar de novo, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente colocando assim, porque não existe, porque a ciência fala que não existe, a gente está indo contra os preceitos da própria ciência, que Não, coloca e da tudo própria como vida. que coloca tudo como Exato. relativo, né? Tudo é possível e impossível. Olha esse universo que a gente vive, que coexiste. Então não tem como falar que não existe vida fora da Terra, mas ninguém viu, ninguém provou, ninguém nada. Mas e aí, né? E aí, as experiências, as pesquisas e tudo mais. Então eu acho que a gente não deve ser nem sim, nem não, mas aí, não sim, nem não, mas nem branco, nem preto, escolher os sims aí, tá? A gente está no caminho certo, que é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, né? E aí, só para finalizar, né? O caminho do meio, a gente pensando numa linguagem terapêutica, é o caminho do autoconhecimento, né? Que eu me reconheço enquanto ser humano, mas também um ser divino, né? Porque dentro de mim há vida e eu crio essa vida também fora de mim, né? Então, eu penso que é isso. Quando a gente vai falar de se permitir conhecer, experimentar, a gente tem que começar pelo universo que somos nós, né? Conhecendo os nossos sistemas, conhecendo as nossas energias, conhecendo aquilo que a gente é, sem livro, caixinha e etc. Quem é você sem tudo isso? É. Né? Independente de ser bruxo ou não, tá, gente? Você é ser humano. Então, assim, a partir do momento que a gente se permite o autoconhecimento, a gente também está conhecendo o extra, o que está além, a divindade, né? Totalmente, Tem uma totalmente. máxima de alguém que fala isso, não é mesmo? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Não lembro Não, de quem é essa frase agora, mas existe. também não. Se não me engano, ela está no Oráculo de Delfos e Ela foi. tá mesmo. Tá mesmo. Ela está no Oráculo de Delfos, a Tales de Mileto, se não me engano, o filósofo. Verdade, verdade. Creio que é isso mesmo. Me corrijam se eu estiver errada e me perdoem pela informação errada. Mas eu acredito que é isso mesmo. Levem a frase, né? E depois Leva a frase, que é o que importa, e é isso. procurem o autor depois. A Nara falou assim: vocês são maravilhosas, trouxe até o meu marido para cá, Nomar. O Nomar é seu marido, que legal, adoro. Ai, legal. Que legal! É isso aí. E a Corina. E mesmo se for tudo viagem, gente, pelo menos a gente se diverte no caminho. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. É que nem Sem fala dúvida. uma música do Emicida, né? Eu adoro o Emicida, né? Corina, não é Sócrates. Sócrates já copiou dessa frase original. Eu sei disso porque está no meu curso de tarô. Eu só não tenho a apostila aqui agora. Mas eu acho que é Tales de Mileto mesmo, amor. É mais antigo um bocadinho. Então, acho que é isso, gente. Enfim. É isso. Vocês gostaram? Foi mais legal, né, Pan, essa minissérie? Eu adorei, gente. Muito adorei. bom. Obrigada a todos vocês que acompanharam, que ficam até o final, sabe? Nossa, é muito gratificante. É uma delícia fazer essa troca com vocês. A troca é a melhor coisa de todas. Assim. Eu adoro quando vocês mandam comentários e adoro. Obrigada. Sim. Obrigada mesmo. Obrigada. E semana que vem a gente está aqui de novo, mas não com essa minissérie, né? Daí a gente pode começar outras séries. Deixem aí, deixa aí nos comentários e tal. Eu acho que a gente podia falar do Natal pagão, hein? Poderia. Já que a semana que vem é véspera de Natal, acho que a gente... O que vocês acham, gente? Da gente trazer o conceito do Natal dentro do paganismo, que por sinal não é nessa data, mas ok, a gente fala disso na live. Pode ser legal, né? Pode. Adorei a ideia. Acho que é legal essa ideia. A gente tem um monte de pauta para fazer, a gente tem um monte de ideia, então esperem, aguardem coisas bem legais. Tá bom, gente? E mandem opiniões, né? Mandem temas pra gente também, que é legal. Sim. A live vai ficar no IGTV e daqui a uns dias vai pro canal da Caixa da Bruxa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.